Aqui está representado um círculo completo. Qual a fração do círculo está pintada de azul? Neste círculo completo, vemos que ele está dividido em 3 partes iguais. Significa que cada parte corresponde a 1/3 do círculo. 1/3, 1 sobre 3. Portanto, quantas partes estão pintadas em azul? Nós temos 1/3, aqui nós temos mais 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 1/3. Portanto, temos no total 1, 2, 3, 4, 5. 5/3 do círculo completo. Determine o numerador e o denominador da fração 3 sobre 4, ou 3 quartos. Então vamos reescrever isso para que fique legal e grande. Então deixa eu escrever a fração. Temos 3 sobre 4, 3 quartos. É pedido que identifiquemos o numerador e o denominador. Então, o numerador é apenas o número de cima. O numerador é o 3 ali. Então, a outra parte é que encontremos o denominador. O denominador é apenas o número de baixo, é o 4. Então, se perguntarem, o numerador é 3, qual é o denominador? É 4, apenas o número de baixo. Poderíamos ter apenas chamado isso de número de baixo? Poderíamos ter apenas chamado isso de número de cima. E para pensar o que isso representa, você pode pensar como 3 dos 4 pedaços de uma torta. É assim que eu penso. Então você pode imaginar que o denominador nos diz de qual total estamos pegando uma parte, ou pedaço, ou quantos pedaços existem ao todo. Então vamos imaginar uma torta assim. Podemos desenhar uma torta quadrada. Então é isso que o denominador representa. É isso que o número de baixo representa. E o 3 vai dizer que estamos representando 3 desses 4 pedaços. Então, o 3 nos diz que, dos 4 possíveis, nós estamos usando 3. Ou talvez estamos comendo 3. Então você pode imaginar que se alguém diz eu comi 3 quartos de uma torta, a fração será lida como 3 quartos. Estão comendo a parte azul da torta, se cortássemos desse jeito. Se imaginarmos uma torta redonda, seria assim. Deixa eu desenhar uma torta redonda. Então, esta é a minha torta redonda. Deixa eu cortá-la em 4 pedaços iguais ou quase iguais. E se alguém diz, eu comi 3 quartos dessa torta, em que o 3 é o numerador, então o 4 você leria como 3 quartos. O 4 você leria como 3 quartos. O 4 é o denominador. Comeriam essa quantidade de torta. Comeriam 3 dos 4 pedaços. Então, este é um pedaço, 2 pedaços e 3 pedaços. Você pode imaginar que o 4, o denominador, representa o número total de pedaços de torta. E o 3 representa quantos desses pedaços nós comemos.
Aqui nós estamos na plataforma da Khan Academy e ele nos dá o seguinte exercício. Mova o ponto laranja para 7/8 na reta numérica. Mude o número de divisões para criar marcações na reta numérica. Então aqui, ó, o número de divisões aqui está em 1, ou seja, está indo do 0 até o 1, e você percebe que tem apenas uma única divisão, que vai do 0 exatamente até o 1. Como eu quero 7/8, eu preciso dividir esse pedaço que vai do 0 até 1 em 8 partes. Então o número de divisões aqui, ó, vai mudar para 8, e a mágica acontece aqui, agora está dividida em 8 partes iguais, do 0 até o 1. E aí, ó, para achar os 7/8, eu preciso andar com esse pontinho laranja aqui, ó, 7 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente aqui vai estar o ponto 7/8. Beleza? Quer verificar se acertou? Olha lá, ó. Corretíssimo. Até o próximo vídeo. Temos uma pizza inteira aqui e digamos que preciso cortar em 2 pedaços iguais. Vou cortar em 2 pedaços iguais aqui. Digamos que comi um desses 2 pedaços. Então, digamos que comi tudo isso bem aqui. Que fração da pizza eu comi? Peguei o todo e dividi em 2 pedaços iguais. E depois comi um desses pedaços. Comi meia pizza. Agora vamos imaginar que, em vez de cortar a pizza em apenas 2 pedaços iguais, eu decidi cortar em 4 pedaços iguais. Vamos desenhar isso. São 4 pedaços iguais. 4 pedaços iguais. Dava para cortar uma vez desse modo e outra desse. Assim, tenho aqui 4 pedaços iguais. Mas digamos que eu queira comer a mesma quantidade de pizza. Quantos daqueles 4 pedaços eu teria que comer? Encorajo você a pausar o vídeo e pensar nisso. Bom, comeria esse pedaço, dá para imaginar comendo esse e esse pedaço aqui. Eu comi a mesma quantidade de pizza. Quando corto a pizza inteira, dá para imaginar cada pedaço cortado em 2. Então, tenho que comer 2 pedaços dos 4 no lugar de um pedaço dos 2. Simplesmente comi 2 dos 4 pedaços. Estou usando números diferentes aqui. Aqui uso 1 no lugar do numerador e 2 no denominador. Já nesse, eu uso 2 no numerador e 4 no denominador. Essas duas frações representam a mesma quantidade. Comi a mesma quantidade de pizza. Se comi 2/4 de uma pizza, se comi 2 de 4 pedaços iguais, quer dizer que isso é a mesma fração da pizza, como se eu tivesse comido 1 de 2 pedaços iguais. Assim dá para falar que essas frações são equivalentes. Vamos fazer outro. Em vez de só dividir em 4 pedaços iguais, vamos dividir em 8 pedaços. Agora, podemos cortar uma vez assim. E agora tem os 2 pedaços iguais, corto uma vez assim, tem os 4 pedaços iguais, e então dividir cada um desses 4 pedaços em 2 pedaços. Vou cortar aqueles, vejamos então, eu quero que sejam pedaços iguais. Aqueles não parecem tão iguais quanto eu gostaria. Assim, aquilo parece mais igual e aquilo é razoavelmente, vai. Tenho quantos pedaços iguais? Tenho 8 pedaços iguais, mas digamos que queira comer a mesma fração da pizza. Poderia comer todos esses pedaços bem aqui. Quantos daqueles 8 pedaços iguais eu comi? Comi 1, 2, 3, 4 daqueles 8 pedaços iguais. Mais uma vez essa fração, 4 de 8 ou 4/8 é equivalente a 2/4, e 2/4 é equivalente a 1/2. E você poderia ter certo padrão aqui. Indo desse para este caso, tive 2 vezes o número de pedaços iguais, porque fiquei com 2 vezes o número de pedaços iguais. Precisei comer 2 vezes o número de pedaços. Então eu multiplico o denominador por 2 e multiplico o numerador por 2. Se multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, não estou mudando o que representa aquela fração. E você pode ver isso bem aqui. Indo de 4 pedaços para 8 pedaços, cortei cada pedaço e transformei em mais 2 pedaços. Portanto, obtive 2 vezes mais pedaços. Agora dá para comer 2 vezes mais. É assim com todos os casos.
1 meio, 2 quartos, 4 oitavos, dá para continuar e ir até o 8 16avos, poderia ter 16 32avos, ainda assim todas seriam frações equivalentes. Nesse vídeo eu quero explicar como entender uma fração equivalente. Assim, se a gente multiplica o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, temos uma fração equivalente. Vamos pensar nisso. A gente multiplica o denominador por 2. Vamos multiplicar o denominador por 2. Estou dizendo que se eu multiplicar o numerador por 2, tenho uma fração equivalente. Aqui, o denominador era 6. Então, nesse caso, nosso denominador é 12. Se aqui o numerador é 4, para ficar com 8, a gente precisa multiplicar por 2 de novo. Estou dizendo que 8 dozeavos é uma fração equivalente a 4 sextos. Para visualizar isso, vou redesenhar o inteiro. Mas, em vez de 6 partes iguais, agora temos 12 partes iguais. Daí é só dividir cada um dos 6 quadrados por 2. Isso significa multiplicar por 2. Agora tem o dobro de partes iguais. Tem o dobro de partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas estão pintadas de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dozeavos. Sem mágica. Se a gente tem o dobro de partes, temos que preencher o dobro delas para ter a mesma fração do todo. E isso não vale apenas para a multiplicação. Se dividir o numerador e o denominador pela mesma quantidade, vamos ter uma fração equivalente. Então, o que aconteceria se eu dividisse por 2? Se dividir por 2, deixa eu dividir por 2, tenho a metade do número de partes iguais. Vou ter apenas 3 partes iguais. Estou falando que se fizer o mesmo no numerador, isso representa a mesma fração. 4 dividido por 2 dá 2. Então digo que 2 terços é a mesma fração que 4 sextos e que 8 dozeavos. Vamos visualizar. Aqui tem 6 partes iguais, mas agora só tem 3 partes iguais. Dá para juntar algumas dessas partes. Podemos juntar essas duas aqui e essas duas aqui. E juntar essas duas aqui. Nosso inteiro continua o mesmo, mas agora só tem 3 partes iguais e 2 delas estão preenchidas. Todas essas são frações equivalentes. O grande lance é que comece com uma fração. Se multiplicar o numerador e o denominador pela mesma quantidade, terá uma fração equivalente. Se dividir o numerador e o denominador pela mesma quantidade, também terá uma fração equivalente. Agora que a gente sabe isso, vamos encarar um problema de frações equivalentes. Se alguém te disser, eu tenho 5 sobre 25 e quero representar isso como um valor. Vamos chamar de valor t. T sobre 100. Qual será o valor de t para que essas frações sejam equivalentes? Dá para ver aqui no denominador que para ir de 25 para 100 é preciso multiplicar por 4. Se quer ter uma fração equivalente, tem que multiplicar o numerador por 4 também. Então t será igual a 20. T é igual a 20. 5 sobre 25 é a mesma coisa que 20 sobre 100. 20 sobre 100. Mas e se alguém diz que 5 sobre 25 é equivalente a 1 sobre uma interrogação? Tadã! Mas para que o numerador passe de 5 para 1, a gente tem que dividir por 5. Temos que dividir por 5 para ir de 5 a 1. Da mesma forma, a gente tem que dividir o denominador por 5. Dividir o denominador por 5. 25 dividido por 5, você já sabe, dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. Todas essas são frações equivalentes. 1 sobre 5 é equivalente a 5 sobre 25, que é equivalente a 20 sobre 100.
Amir comeu 2/3 de um pedaço de chocolate. Então, vamos lá, vou desenhar aqui um pedaço de chocolate, o melhor que eu puder, né? Assim, mais ou menos. E aí, o problema diz que ele comeu 2/3. Então, vou dividir aqui, ó, em terços. Então, o máximo que eu posso desenhar aqui. Ele comeu 2/3, então 2/3 vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é 1/3. E isso aqui vai ser, então, ó, 2/3 desse chocolate, beleza? E aí, ó, o problema continua dizendo o seguinte. O Nico comeu 2/3 de um pedaço maior de chocolate, mas com a mesma espessura desse chocolate. Então, o que o Nico comeu? O chocolate ele vai ter a mesma espessura, certo? Mesma grossura aqui, né? Só que ele vai ser maior. Tá? Então, aqui o pedaço de chocolate vai ser mais longo, assim, tá? Mais ou menos. E aí comeu 2/3. Vamos dividir aqui em terços também, ó. Aqui e aqui. E isso aqui é 2/3 do que o Nico comeu. Então eu desenhei aqui um chocolate que é maior, mais longo que esse daqui, né? E com a mesma espessura. E aí, se você perceber, ó, essa parte aqui que o Nico comeu é maior do que essa parte aqui do que o Amir comeu. Como tem a mesma espessura, só que o chocolate aqui do Nico é maior, então com certeza o Nico comeu mais chocolate. Tá claro? Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos fazer mais. Olha aí. Bom, esse problema aqui diz o seguinte, ó, o meu unicórnio, é até interessante ter um unicórnio aqui, né? Eu tenho um unicórnio no caso, tá? Desculpa. Comeu 2/6 de uma pizza da loja A. E eu comi 2/6 de uma pizza diferente lá da loja B. E a pergunta que é feita aqui é a seguinte, ó, quem comeu mais pizza? Será que o meu unicórnio comeu mais do que eu, ou eu comi mais do que ele? Pois bem, aqui vai ser o seguinte, ó, imagina que eu tenha a pizza da loja A aqui e da loja B bem aqui. Imagina que a pizza da loja A tenha mais ou menos esse tamanho aqui, ó. E a pizza da loja B tenha esse tamanhão todo aqui. Beleza? Mais ou menos. E aí é o seguinte, ó, o meu unicórnio comeu 2/6 de uma pizza da loja A. Então eu vou dividir aqui em sextos. Aqui eu dividi ao meio. Agora eu vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui para dividir em 6 partes iguais. É difícil fazer isso desenhando a mão livre, mas tá bom. Acho que é o suficiente. O que vai ser 2/6 então de uma pizza da loja A? Ora, isso aqui é 1/6 e isso aqui, ó, vai ser então 2/6 dessa pizza. Isso aqui no caso, nesse meu desenho aqui, nessa representação, foi o quanto o meu unicórnio comeu. E eu, nesse caso aqui, ó, da pizza B, da loja B, vou dividir aqui ao meio, certo? E agora eu vou tentar dividir em 6 partes iguais. Você entendeu a ideia? Imagina que esses pedaços aqui, esses 6 pedaços, sejam de mesmo tamanho. E aqui que seria 2/6, ó. Isso aqui, 1/6, e isso aqui seria 2/6. E nesse caso, se fosse esse aqui o caso, a pizza da loja A desse tamanho, a pizza da loja B desse tamanho, então é o seguinte, eu teria comido mais pizza que o meu unicórnio. Mas o problema não me garante isso, ele não me dá informação suficiente. Eu não sei se a pizza da loja A tem esse tamanho e a da loja B tem esse, ou se é o contrário, poderia ser assim também, ó. Aqui poderia ser a pizza da loja B e essa daqui poderia ser a pizza da loja A. E aí se fosse esse o caso, o meu unicórnio teria comido mais pizza do que eu, já que 2/6 de uma pizza maior, é claro que vai ser muito mais do que 2/6 de uma pizza menor. Ou então, poderia acontecer também das duas pizzas terem o mesmo tamanho. E aí eu e o meu unicórnio teríamos comido a mesma coisa. Então, baseado nisso que o problema me deu, nos dados que foram dados aqui, né? Quem comeu mais pizza? Não sei. Vamos colocar aqui, ó. Não sei. Tá claro? Então eu não sei se meu unicórnio comeu mais que eu, tava mais faminto ou não do que eu. Mas vamos lá, vamos fazer mais um, que esses probleminhas aqui estão bem interessantes, né? Vamos lá, ó, tá aqui. Hiro levou 1/3 de uma hora para correr da sua casa até a escola. O Fred levou 1/3 de uma hora para correr da sua casa até a escola. Olha aí. Então quem levou mais tempo correndo até a escola? Bom, esse problema aqui é bem interessante pelo seguinte, ó. Vamos imaginar que a escola fique por aqui assim, ó. Beleza? E aí vamos dizer que a casa do Hiro fica por aqui assim, ó. E a casa do Fred? Eu não sei onde é a casa do Fred. A casa do Fred poderia ser aqui mais perto da escola. Aqui teria a casa do Fred. Ou poderia ser por aqui assim mais longe da escola. Poderia ser do outro lado da escola aqui, né? Aqui poderia ser a casa do Fred, eu não sei. Só que o problema ele não me pergunta quem é que tá percorrendo uma distância maior, quem é que tá percorrendo uma distância menor, quem correu mais rápido, quem correu mais devagar. Ele não me pergunta nada disso. Ele só me pergunta aqui, ó, quem levou mais tempo. Ele tá tratando exclusivamente de tempo. E se nós pensarmos no tempo, não importa se o Fred e se o Hiro moram mais perto da escola, mais longe, isso não interessa. O que me interessa é que ambos levaram 1/3 de uma hora. Ó, o Hiro levou 1/3 de uma hora para ir da sua casa até a escola correndo, e o Fred levou 1/3 de uma hora. Então eles levaram exatamente o mesmo tempo. Levaram o mesmo tempo, certo? Essa é a resposta pro nosso problema. Esse problema aqui, né, você pode se atrapalhar com ele por causa disso, por causa das distâncias, você não sabe quem mora mais perto ou mora mais longe, mas tá perguntando sobre o tempo. Porém, você pode se confundir aí, inclusive parece muito com um joguinho aí de quebra-cabeça, que tenta fazer uma pegadinha contigo. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, o que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? E aí as pessoas tendem a falar assim, ó, 1 quilo de ferro, porque o ferro pesa mais que o algodão. Só que não, repara que 1 quilo, não importa se é 1 quilo de ferro, se é 1 quilo de algodão, 1 quilo é sempre 1 quilo, então vão pesar a mesma coisa, é ou não é? Portanto, ó, esse problema aqui pode gerar alguma pegadinha, portanto não se atrapalhe. Então, ambos levaram o mesmo tempo, 1/3 de uma hora. Até o próximo vídeo.